Olá! Hoje eu quero compartilhar algo com você a qual eu fui ministrada. Sim, uma ministração que eu recebi através da vida de outras pessoas que têm sido chaves, sido pontes para mim. Isso falou muito ao meu coração. Sabe, a primeira coisa que eu quero deixar com você agora, nesses minutos, é que você precisa ter pessoas que são pessoas inspiradas para ministrar o seu coração. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de aporte, de suporte, precisamos de referências que vão nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Não passe as coisas sozinho. Tem alguém que você possa confiar, viu? E eu quero trazer uma palavra para você exatamente sobre isso que foi ministrado no meu coração. Está lá em Mateus, capítulo 11, e o versículo 28 é um versículo que todos conhecem, 28 e 29. Jesus falando, né, sobre a autoridade dele. E logo depois dele ter a experiência com quem? Com quem? João Batista. Sim, aquele a qual nós estamos falando, né? Com a série de palavras falando sobre esse som das águas. Depois que Jesus é batizado, ele tem essa experiência tremenda. E ele começa a falar, né, sobre as pessoas que são duras de coração, sobre as coisas que eles iam passar. E aí ele se denomina, ele fala assim no versículo 28: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. A chave desse texto para nós hoje se chama descanso. Porque tudo que a gente ouve de todo mundo hoje em dia é o quê? Eu tô cansado, tô sobrecarregado. As doenças emocionais, tudo que a gente vem passando, as últimas notícias da humanidade trazem sobre a gente esse peso, esse cansaço. E aqui ele fala assim: vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Venham para mim e eu vou te dar descanso. Só que às vezes a gente não presta atenção, e foi aí que eu fui ministrada, que existe uma chave para essa palavra descanso. Porque às vezes a gente acha que o descanso é o quê? O descanso sou eu dormir, sou eu tirar umas férias, sou eu abrir mão de tudo, sou eu não falar com ninguém. Não que muitas vezes isso não seja necessário. Mas aqui nesse texto, ele dá um comando para a gente aprender a descansar. E o comando é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que isso tem a ver com descanso? Se a gente for parar para pensar. Primeiro, porque quando a gente está sobrecarregado e a gente está cansado, a maioria das vezes a gente está se sentindo. Por que a gente se sente cansado e sobrecarregado? Porque a gente acha que a gente está fazendo mais do que a gente deveria. Porque o nosso tempo não está dando. Porque muitas vezes a gente recebeu palavras de afronta, recebeu palavras de injustiça, porque as coisas que a gente faz não dá certo. Então, 99,9% das vezes, como que está a nossa alma e as nossas emoções? Totalmente desequilibradas. E quando nós estamos desalinhados, a gente perde o quê? O discernimento, a capacidade de enxergar as coisas da forma como elas são. E quando a gente começa a enxergar pelos nossos olhos, não sei se você é assim, mas a gente começa a conjecturar um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa. E a nossa mente cansa. Nosso físico cansa, porque a gente começa a gerar uma expectativa de coisas que a gente nem sabe verdadeiramente se estão acontecendo. E aí ele fala assim: aprendei a mim que sou manso. Porque geralmente quando a gente está desequilibrado, como você é quando você tá irado, quando você tá chateado, quando você acha que alguém pisou no teu calo? Vou dizer pra você, eu preciso sempre me policiar. Porque o senso de justiça grita. E aí foi onde eu recebi essa palavra, porque ser manso, olha que coisa linda, é ser uma pessoa forte sob controle. Porque aí você pensa assim: ninguém vai pisar no meu calo não. Então a pessoa falou isso, fez isso comigo, eu vou ficar quieto? Então, você tá dizendo que eu vou ficar em silêncio, que eu não vou fazer nada, que eu vou engolir, que eu vou deixar o meu nome, né, ser chicoteado por aí, não vou me defender. Ser manso é ser
forte sobre o controle. Isso é muito impactante, não é? A capacidade que eu tenho de aprender dele, porque ele fala aprender de mim. E aí, se você entender que a mansidão, ela fala muitas vezes de você ser, se você calar na hora que você achava que você tinha que falar, e de você entregar o controle para o Rei dos Reis e deixar que ele encaminhe as coisas muitas vezes. Ser forte sobre o controle. Moisés, um dos grandes libertadores da história da humanidade, ele foi tido como o homem mais manso da terra. Mas muitas vezes a gente vai ver Moisés batendo na rocha, abrindo o mar vermelho, sendo aquele homem com aquele temperamento que quebra tudo. Como que esse homem é chamado o homem mais manso, dos homens mais mansos? Porque a nossa força está no segredo da gente saber ter equilíbrio, controle. E aí Jesus fala assim, olha pra mim. Gente, quantas vezes na história desse grande líder a gente vê ele passando por tantas coisas. Ele sendo descredibilizado, ele sendo julgado, ele não sendo entendido pelos próprios irmãos, mas ele entendeu que era na força dele de ser manso que as coisas iriam acontecer. E humilde de coração. Todas as vezes que nós passamos por esses momentos de afronta, de decepção, a gente é muito tentado a se sobrepor sobre o outro, a querer ter razão. E aí é onde a nossa soberba entra, onde a nossa falta de controle entra. E ser humilde é a humildade de pedir ajuda, de pedir um abraço, a humildade de querer ser corrigido, corrigida, a humildade de entender que muitas vezes aquilo ali tá grande demais para eu segurar. E eu preciso reconhecer. Reconhecer que sozinho eu não consigo nada. E ele fala, aprendei de mim. Sabe por quê, queridos? A humildade, ela não é uma atitude da boca para fora. Ele fala do coração, porque a humildade é um sentimento que é gerado primeiro aqui dentro. Muitas vezes nós vivemos falsas humildades. Você sou uma pessoa humilde. A humildade não tem a ver com poder aquisitivo. Eu conheço muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto e que não são humildes. Elas não aceitam ajuda, não aceitam elogio, não querem atrapalhar, não querem pedir ajuda, não querem falar o que estão passando. O nome disso é orgulho, por trás da humildade. E eu vejo muita gente que tem poder aquisitivo, que tem influência, que tem rede de relacionamentos e não falam com as pessoas e se colocam numa posição acima. Quantas vezes eu ouço pessoas falar, porque o meu é melhor, porque a minha é maior. Isso demonstra falta de humildade, mas isso esconde também sentimentos de inferioridade. E o Senhor fala, né, que isso traz o quê? Todas as pessoas que não são mansas e que não são humildes, elas vão ser sobrecarregadas. Elas vão estar cansadas, isso vai desequilibrar as emoções. Então a minha palavra para você, aprenda dele, aprenda com ele. E vamos pedir para que a gente aprenda a controlar a nossa força, a nossa voz, a nossa reação. E para que o nosso coração seja trabalhado na humildade. E a gente muitas vezes entenda que primeiro eu preciso perder, para depois ganhar. Porque a palavra de Deus diz, quem quiser perder a sua vida, vai ganhar, vai achar. Então que a gente aprenda isso. Não esqueça que a nossa caravana está aí. E nós estamos gerando muita expectativa. Nos procura aí nos links das redes sociais e você vai poder ir com a gente se você quiser, tá bom? Beijo no seu coração.